E se eu te dissesse que a história do seu clube não foi escrita apenas com bola e chuteira, que existe uma força fora das quatro linhas capaz de transformar um time em um mito? Você já se perguntou por que o Flamengo se tornou a nação? Por que um clube, décadas antes da internet, conseguiu transcender as fronteiras e se instalar no coração de um continente? A resposta não está apenas na genialidade de Zico, está numa aliança invisível, a união entre a magia de um time e o poder de quem contava essa história para milhões. Ao final deste vídeo, você não vai apenas relembrar a história, você vai entender como ela foi construída e vai descobrir se a Globo realmente criou o Flamengo que conhecemos hoje. Você se lembra de um Brasil em preto e branco? Talvez não, mas houve um tempo em que o futebol na TV era uma dança de sombras, até que as cores explodiram na tela. E junto com elas, um time que parecia ter nascido para essa nova era. Não foi coincidência, foi destino. A Rede Globo unificava o país com suas antenas, levando um sinal nítido aos lugares mais remotos. Ela transmitia arte, um Flamengo que não jogava futebol, um Flamengo que pintava o campo. Cada passe de Adílio, cada avanço de Júnior, cada toque de Zico era um traço de cor em um país que se redescobria. Aquele time não era apenas um time, era a trilha sonora de uma revolução visual. A alma de um futebol que, pela primeira vez, podia ser visto em toda a sua glória. De norte a sul, o peso daquela camisa vermelha e preta se tornava mais vivo, mais pulsante em cada sala de estar do Brasil. Aquela não era uma equipe, era uma orquestra. E o maestro era um garoto franzino do subúrbio, Zico. A Globo não apenas mostrava os gols, ela construía o herói. As narrações épicas, os closes dramáticos, os programas de domingo que repetiam seus feitos à exaustão, tudo convergia para criar uma divindade. O Galinho de Quintino se transformou no herói de uma nação inteira, mas toda grande história precisa de um vilão. E a mesma câmera que santificava Zico semeava a desconfiança nos olhos dos rivais. Cada falta marcada, cada pênalti duvidoso era dissecado, repetido, transformado em polêmica. A narrativa do apito amigo não nasceu do nada. Ela foi alimentada. A Globo, intencionalmente ou não, criou o drama perfeito, o gênio contra o sistema. O herói amado por milhões e o antagonista odiado por outros tantos. O futebol deixou de ser apenas um esporte para se tornar uma novela de horário nobre, onde todo o Brasil era obrigado a escolher um lado. E então, o palco ficou pequeno. O Brasil já estava conquistado. Era hora de tomar o continente. A Libertadores de 81 não foi apenas uma campanha, foi uma cruzada televisionada. Cada jogo fora de casa era uma batalha em território inimigo, e a Globo trazia a guerra para dentro de casa. A violência dos adversários, a pressão da altitude, a arbitragem hostil. Tudo era narrado com ares de epopeia. O Flamengo não era mais o time de um estado, era o Brasil contra o resto da América do Sul. A camisa rubro-negra se confundia com a amarelinha. O DNA daquele time, a convicção inabalável, a genialidade que superava a brutalidade. Tudo isso era empacotado e entregue como um produto de orgulho nacional. A nação rubro-negra deixava de ser uma hipérbole de torcedor para se tornar um conceito midiático, uma realidade forjada pela narrativa da televisão. A coroação veio em Tóquio, frio, distante, mas a tela da TV esquentava cada lar brasileiro. Liverpool, os donos do mundo, os invencíveis. A narrativa construída era a de Davi contra Golias, mesmo que o Flamengo fosse um gigante. A vitória por 3-0 não foi apenas uma vitória, foi a consagração do modelo, a prova final de que o herói, construído domingo após domingo, era real. A Globo não transmitiu um jogo, ela exibiu um filme com final feliz, onde o Brasil, representado por aquelas cores, estava no topo do mundo. A imagem de Zico erguendo a taça, repetida incessantemente, solidificou no imaginário popular a ideia de que aquele clube tinha uma mística diferente, um destino
de glória. O outro patamar não nasceu ontem. Ele foi projetado ali, naquela tela, para todo o país ver e acreditar. Assim, o Flamengo se tornou mais que um clube. Virou um sentimento nacional, um fenômeno de massa cuja dimensão só foi possível por causa do alcance de quem contava sua história. A paixão foi a chave, mas a televisão foi a porta que se abriu para milhões. Aquele time jogava com um coração, e a Globo fazia com que o coração de todo um país batesse junto. A mística não estava apenas no campo, mas na forma como ela era contada, embalada e vendida. Uma geração inteira foi batizada com as cores vermelhas e pretas através de um tubo de imagem. Mas a conquista da alma é apenas uma parte da história. O verdadeiro poder, aquele que perpetua uma dinastia, não é forjado na emoção, mas no dinheiro e na influência. É aqui que o jogo vira. A glória dos anos 80 encheu a sala de troféus, mas mais importante, ela encheu a mente e o coração de uma geração. Esse capital emocional, essa mística, estava prestes a ser convertida na moeda mais poderosa do futebol moderno: a audiência. Quando os clubes se sentaram à mesa para criar o Clube dos 13, eles não estavam apenas discutindo um campeonato. Estavam definindo quem mandaria no jogo pelas próximas décadas. A Rede Globo, com seu poder de distribuição consolidado, apresentou a lógica do mercado. Quem atrai mais olhares merece a maior fatia do bolo. Uma meritocracia sedutora. E quem tinha mais olhares? O clube cuja epopeia ela mesma havia transmitido para todos os cantos do país. A caneta começou a ter o mesmo peso da chuteira de Zico. O que estava em jogo não era mais um campeonato, era o controle financeiro do futebol brasileiro. Esse critério, o da audiência, criou um abismo, não da noite para o dia, mas de forma lenta, gradual e implacável. Contrato após contrato, a diferença nas cotas de TV entre Flamengo, Corinthians e os demais clubes se tornava obscena. O que era um degrau virou um muro. Enquanto alguns clubes recebiam o suficiente para sobreviver, o Flamengo recebia o bastante para sonhar, para investir, para errar e tentar de novo. Esse dinheiro não significava apenas contratar um jogador a mais. Significava ter o poder de desmontar um rival, de oferecer salários que ninguém mais podia pagar, de montar não apenas um time, mas dois. A hegemonia que vemos hoje não é fruto do acaso. Ela foi irrigada por décadas com o dinheiro da televisão, criando uma disparidade de forças que tornou a competição, em sua essência, desigual. A paixão da torcida virou um número que justificava o privilégio. É aqui que o jogo vira um ciclo vicioso. Pense bem, por que você vê tanto o Flamengo jogando na quarta-feira, às 9h30 da noite? Porque da audiência, e porque da audiência é transmitido mais vezes. E por ser transmitido mais vezes, seus patrocinadores têm uma exposição infinitamente maior. O valor da camisa rubro-negra dispara. Com mais dinheiro de patrocínio e mais dinheiro da TV, o clube se torna um imã de talentos. O craque do time rival, o jovem promissor, todos sabem que jogar no Flamengo significa estar na maior vitrine do país. Mais visibilidade gera mais dinheiro, que gera mais contratações, que gera mais títulos, que gera mais audiência. É uma espiral de poder que se retroalimenta, deixando os concorrentes cada vez mais para trás, disputando as migalhas de um banquete que já tem donos. E esse poder financeiro, inevitavelmente, transborda para o campo político. Uma aliança estratégica com o maior conglomerado de mídia do país não te dá apenas dinheiro, te dá voz, te dá influência. Decisões sobre calendário, regulamentos, arbitragem, tudo passa a ser negociado sob uma nova ótica. O Flamengo não era mais apenas um dos 20 clubes da Série A, tornou CU principal parceiro comercial da emissora que transmitia o campeonato. E um bom parceiro, você sabe, tem suas demandas atendidas. Não se trata de teorias da conspiração, mas da lógica inegável do poder. Quando um clube tem o poder de barganha para vetar horários, para pressionar por mudanças em regulamentos ou para ter suas pautas ouvidas com mais atenção
na Confederação Brasileira de Futebol. O equilíbrio do jogo já foi para o espaço. O campo fica inclinado antes mesmo de a bola rolar. O legado dessa estrutura é o futebol brasileiro que temos hoje. Um campeonato cada vez mais previsível, polarizado entre 2 ou 3 superpotências financeiras e um resto que luta pela sobrevivência. O DNA vencedor do Flamengo, forjado no campo nos anos 80, foi blindado e potencializado por um DNA financeiro e político construído nos bastidores nas décadas seguintes. A camisa ficou mais pesada não só pela glória, mas pelo poder que ela representa, a paixão da nação rubro-negra, o fator decisivo em tantas partidas. Também se tornou a principal justificativa para a manutenção desse sistema. A emoção do torcedor virou o ativo mais valioso de um negócio bilionário. A questão que fica é, essa estrutura de poder que parece inabalável pode ser desafiada? Agora, vamos mais a fundo. Agora, você vê o jogo de outra forma. Você não enxerga apenas o campo, mas o tabuleiro inteiro. Futebol é arte, mas também é poder. E entender como os dois se conectam é a verdadeira genialidade. O peso da camisa não vem apenas da glória do passado, mas da estrutura de poder que a sustenta no presente. Então, a pergunta que fica é: o que define a grandeza de um clube? Os títulos conquistados em campo ou a influência construída nos bastidores? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Queremos saber a sua visão e não pare aqui. Se esta análise abriu sua mente, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque o próximo vídeo vai ainda mais fundo. Clique agora para entender como as novas fortunas e as SAFs estão criando a próxima revolução no futebol brasileiro. A sua jornada para dominar o jogo está só começando.